Boa noite, graça e paz, que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o nosso Espírito Santo esteja conosco, que o nosso Pai se alegre com essa noite, amém? Comece orando comigo, abençoando, chamando a presença do Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, essa noite nos ensine, fale o nosso profundo do nosso ser, dá-nos, Senhor Deus, luz sobre áreas escuras, verdade sobre mentiras e enganos, tantas coisas que nos impedem de abrir a porta para Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, com entendimento, com sabedoria, com rema fresco vindo do alto. Dá-nos, Senhor Deus, a maravilha do Teu Espírito Santo, dá-nos a maravilha do entendimento de Jesus Cristo, do pleno conhecimento das Tuas promessas e do Teu caráter por trás dessas promessas, para que a gente possa viver a plenitude que o Senhor conquistou para nós no Calvário, Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, a gente vai entrar agora numa série de mensagens que tem falado muito ao nosso coração, e eu louvo ao Espírito Santo por ter escolhido esse período para a gente falar por isso, porque este é o momento de levantar os muros de Jerusalém, de levantar o templo do Senhor na nossa vida. Depois de toda essa tempestade, depois de tudo que passou, eu acho que esse é um momento da gente pegar a nossa pá de pedreiro, pegar a nossa lança, espada, escudo e trabalhar lutando, amém? Por isso que é trabalho com o coração. Então, que o Senhor esteja na sua vida nessa noite, que seja uma noite revolucionária para você. Pode sentar. Eu acredito que servir é o centro do coração do Pai. Eu acredito que servir é algo que é único, que é singular no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso Pai, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Pai, Ele ama presentear. O nosso Pai é aquele que dá com abundância muito mais daquilo que pedimos e pensamos. O nosso Pai, Ele vai muito além. O nosso Pai, Ele trabalhou todo este mundo para que a gente tivesse, e Ele vai fazer tudo de novo, porque lá no final das Escrituras, como diz Daniel, e como diz em Apocalipse, Ele fará um novo céu e nova terra, Ele fará algo ainda melhor. O nosso Pai trabalha, o nosso Pai serve. O Senhor Jesus diz que maior é aquele que serve. É totalmente a contramão do mundo. Nós somos loucos por Cristo, por causa disso. E eu acredito que ser discípulo, para entender o serviço na casa de Deus, e para que o serviço na casa de Deus não se torne uma idolatria no nosso coração, a gente tem que compreender e assimilar o que é ser discípulo de Cristo. Acima de tudo, ser discípulo de Cristo, ser cristão, pequenos cristos, perseguidor de Cristo. Eu acredito que nós somos perseguidores de Cristo. Em algum momento nós ouvimos a voz do Senhor Jesus no nosso coração e nós largamos tudo, nós largamos a junta de bois, nós largamos o arado, nós largamos a rede de pescas, nós largamos tudo para seguir o Senhor Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Ser perseguidor de Cristo é uma chama que começa a arder no coração, é uma fome que vai dentro do teu coração que você não tem como explicar. Um dos salmos dos coraitas dizem assim: como a corça suspira, brama pelo cheiro das águas, é assim a minha sede por ti, Senhor. O Senhor Jesus diz nos evangelhos de João, que ele diz que aquele que comer e beber dele, isso é extravagante demais. Ele fala de uma fome. Pedro, ele entrou numa corrida que ele diz, teve um momento que Jesus, também nos evangelhos de João, Jesus perguntou para ele: você não vai junto com essa multidão que está indo embora? Ele disse: eu não posso parar minha corrida. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você já sentiu esse ardor no seu coração?
Você já sentiu, quando você entregou sua vida para Jesus, você lembra desse momento, como caiu as escamas dos seus olhos e você percebeu que disse, é verdade, aconteceu, não consigo mais viver sem essa verdade. Nicodemos, na calada da noite, foi atrás de Jesus, e ele era um cara que tinha tudo, mas ao mesmo tempo aquilo que ele tinha tudo não satisfazia o coração dele. Ele teve que ir na calada da noite para perguntar para Jesus, como é que tu faz essas coisas? A mulher samaritana, ela encontrou o verdadeiro alimento para sua alma, a verdadeira bebida para sua alma no encontro com Jesus ao meio-dia num poço. O verdadeiro cristão, ele é um perseguidor. Paulo sintetiza isso, e ele fala da sua própria corrida, quando ele está falando sobre, ele faz uma analogia sobre as Olimpíadas que aconteciam, e ele diziam que o homem, ele corre pelo estádio à procura de uma coroa de glória, uma coroa que se deteriora, que se desfaz, que é comida pelo tempo, mas eles dão tudo. Aquele que está correndo no estádio, ele dá tudo de si. De fato, as corridas, na época de Jesus, eram só homens que praticavam, e era uma coisa horrenda, porque era só homem nu correndo. Literalmente, eles se desfaziam tudo para poder correr. E ele fala, da mesma forma, eu esmurro a minha carne, eu minimizo a minha vontade para que eu conquiste uma coroa que não se destrói. Corrida. Esse é o meu chamado, correr. Hebreus capítulo 12, do verso 1 e 2, fala também de uma corrida. Ele fala, vamos pegar aqui Hebreus, para dizer que eu não li nenhum texto bíblico, né? Vamos dizer que eu sou pagão. Hebreus capítulo 12. Na verdade, irmãos, eu tenho tantos versículos bíblicos aqui que eu fiz aqui, que eu não poderia citar todos. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Ele diz assim, ele está citando uma corrida anterior. Sabe, gente, eu acredito que a vida cristã é como uma corrida como é o nome daquela corrida que você vai passando o bastão um para o outro? De revezamento, isso, essa palavra estava na cabeça. É uma corrida de revezamento. Uma geração está passando a responsabilidade para a próxima geração. A nossa geração, ela recebeu isso, e há uma próxima geração se levantando com os braços esticados, pronto para correr. E ele fala assim, falando da geração anterior, portanto também nós, uma vez que somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança, correr com perseverança, correr com paciência, é coisa de louco, né? A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, sabe? Jesus é o nosso alvo. Deus falou para Abraão, eu sou o seu grandiosíssimo galardão. Jesus é o nosso alvo, irmãos. Jesus é o nosso alvo. Em Filipenses 3,14 fala assim, não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas eu vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial em Deus, em Cristo Jesus. Paulo sabia que estava numa corrida. Paulo não tinha tempo para pensar. Paulo estava numa corrida tão grande que alguém ia perguntar sobre corte para ele e dizia, não case. Não case, não pensa nisso não, tem coisa melhor. Sabe, Paulo entendeu assim o que Jesus quer dizer, que eu tenho uma comida e uma bebida que vocês não conhecem. Uma corrida desesperada por mais dele, uma corrida desesperada por ser igual a ele, uma corrida desesperada por servir a ele e tudo aquilo que ele ama.
Para onde eu irei? Só tu tem as palavras de vida eterna. Rapaz, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, eu quero saber mais, eu sou como um recém-nascido. Essa é a palavra que ele fala para Nicodemos. Você tem que ter a experiência de nascer de novo, de perder tudo que você teve para trás. Paulo fala sobre isso, quando ele fala sobre o seu currículo, ele fala lá todo o seu histórico. E ele disse, eu tenho refúgio sobre tudo isso. Isso aí para mim é nada comparado ao pleno conhecimento que eu tenho de Jesus. E esse é o nosso alvo. Conhecer o Senhor Jesus, mais do que Ele fez, mais do que como um fã, mais do que como um servo. Ele diz, já não sois mais servos, sois meus amigos. Quando ele recitou, ele diz, fala para Pedro, os meus irmãos. Então é um nível de crescimento, você tem que crescer. É normal nós termos um nível de crescimento, é esperado que nós tenhamos um nível de crescimento. É esperado que uma criança um dia se torne adulto. É esperado que um dia um aluno se torne mestre. É esperado que um dia você termine sua faculdade. É esperado que um dia você use o que você estudou na faculdade. É esperado de você um crescimento. A árvore que não dá fruto, Jesus ele amaldiçoa e ela só serve para ser queimada. É esperado disso. Porque você tem um espírito do Todo-Poderoso dentro de você, o espírito criativo, o espírito que faz todas as coisas, o espírito que te transforma um servo poderoso. Mas tem coisas que, e esse que é o ponto, né? Eu primeiro levantei para depois dar pernada. O que nos impede de estar assim? O que nos impede de avançar? Tem uma palavra que ela está sendo colocada muito falada, nós falamos ela constantemente, nós falamos sobre uma palavra que dá comichão nos ouvidos, uma palavra que dá coceira nos ouvidos, que é essa palavra chamada imaturidade. Uma palavra feia. Sabe por que ela é feia? Porque a gente não entende. É igual exortar. O crente utiliza a palavra, o pastor está falando com o irmão ali, o líder está falando com o irmão ali, o irmão está com a cabeça abaixada assim, igual um rabino, né? Na frente do muro das lamentações. Sim. Aí o discipulador está tal. E o irmão está sendo exortado. Gente, sabe o que quer dizer a palavra exortar? Eu já falei isso várias vezes, mas porque é um exemplo muito normal de como nós confundimos as palavras. E elas perdem o seu efeito. Exortar é, vai, você consegue, muralha. Isso aí é exortar. A palavra mais feia para isso é admoestar. Vai logo, tomar banho que eu estou te falando. Admoestar é corrigir, colocar no caminho. Exortar é motivar a continuar no caminho. Nós chamamos para ter essas duas funções no reino. E nós somos chamados pelo Espírito Santo pelas essas duas maneiras. Então, o que quer dizer imaturidade? Imaturidade, a gente gosta de dizer que imaturidade são pessoas que são atitudes infantis. A gente usa imaturidade como uma ofensa, você é imaturo. Sabe, todos nós somos imaturos em alguma coisa. E todos nós somos maduros em alguma coisa. O que é imaturidade? Maturidade é um padrão de comportamento ocasionado pela permanência de um indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento intelectual, emocional e moral. Eu vou acrescentar espiritual. O que é imaturidade? É você não estar onde deveria estar. Imaturidade é eu estar no ponto A e já há muito tempo, ter estado no ponto B. Era para eu estar aqui, mas eu ainda estou lá. Imaturidade, ela é um sintoma de que alguma coisa está errada. Né? É um sintoma de que alguma coisa aconteceu. Vamos pegar Hebreus capítulo 5, verso 11. Só anote aí que eu vou ler. E eu vou ler um texto aqui que eu acho que é Paulo que está escrevendo aqui, porque ninguém sabe o autor. Sobre isso, temos muito a dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vós tornastes tardios em ouvir. O autor está falando assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas
coisas bem difíceis, coisas bem elevadas, coisas bem profundas para compartilhar com vocês, mas não posso. Por quê? Porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Aí ele continua. Porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar princípios elementares do oráculos de Deus. Ou vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Mas o alimento qualquer que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra de justiça, pois é criança. Ele continua, mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir, tanto o bem como o mal. Em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala algo interessante também, que repete. Eu, irmãos, não pude falar como espirituais, mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, não comida sólida, porque não haveis de podeis suportar, nem agora ainda podeis. Leite. Primeiro leite colostro, quem tem bebezinho aí sabe que aquele primeiro leite lá, que não tem cheiro, tem até um cheirinho, né? E aquilo é tudo que a criança pensa. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que comprar água para essa criança, água mineral das cascatas de Niágara, tenho que comprar, a gente quer dar tudo melhor para a criança. A gente, não, só precisa de leite. A mãe é que tem que comer, come, toma baré, faz alguma coisa assim para dar mais leite, né? Toma açaí, minha filha, toma, catuaba, aí toma ali tomar coisa, mãe, para poder produzir leite. É uma fábrica, né? É uma fábrica de leite. O que eles estão falando aqui? Ele está dizendo, olha só, o que está acontecendo? O autor de Hebreus chegou aos destinatários e disse, o que está acontecendo com vocês? Já era para vocês serem mestres. Esse mestre não é o dom de mestre. Esse mestre não é o professor. Esse mestre é o que você sabe, já era você ter passado para frente. Do que você recebeu, já era para você ter passado para frente. Você tem tudo o que você precisa para ir para o ponto B. Por que você está parado? Tênis Nike, short Adidas, camisa coladinha, aquela mochilinha de água na costa, chapéuzinho, né? Blondô não, que blondô vai ficar vermelho, né? Passa um negócio de hidratante, alguma coisa assim, protetor solar, está tudo pronto, já foi dada a largada há 15 minutos, e a pessoa ainda está lá. É o Michael Phelps que ainda está assim ainda. E não sai. O que está acontecendo? Ele está fazendo essa pergunta. E aí ele vai constatar, lá no de Corinto, vós sois carnais, vocês são criancinhas ainda, eu tenho que te dar leite de novo. Gente, é uma constatação para nós. O que está imaturo na minha vida? Por que eu ainda não avancei? Eu recebi tanto conteúdo espiritual, eu recebi tanta coisa poderosa da parte do Senhor, Deus me tocou tantas vezes, já era para ter avançado, o que aconteceu? Por que eu parei a corrida? Deixa eu falar um negócio para você, crianças não são imaturas, a gente gosta de dizer que crianças são imaturas, não, ela está no período maturacional. Gary Chapman tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor. Eu digo para todo mundo que vai casar, para aprender isso aí, para poder não apanhar. Então ele tem que dar uma lida no Gary Chapman. Ele tem uma versão para crianças, 5 Linguagens de Amor para crianças. Cara, ele falou um negócio lá que eu achei a coisa mais fantástica do mundo e a coisa mais simples do mundo. Ele disse assim, ó, temos que relembrar, ele disse assim, eu tenho que relembrar vocês de novo para algo que é óbvio, mas que é fundamental para que eu possa passar o que eu tenho que passar. Ele disse, crianças são crianças. Ponto A. Ponto B, crianças façam criancices. É esperado que uma criança faça criancices. É esperado que uma criança, ela desça de um corrimão, sem os braços, lá correndo. É esperado, se eu fizer isso hoje, eu quebro tudo. É esperado que criança pule, é esperado que criança esperneie, é esperado que quando a gente diga não para a criança, ela fica... que ela faça beicinho. É esperado que criança faça criancice. Isso parece óbvio, mas para praia de primeira viagem não é. Porque a gente fica envergonhado porque o menino está fazendo criancice. Não, vergonha é um homem de 30 anos fazendo... Isso é imaturidade, porque isso era coisa de criança. Paulo fala sobre isso. Quando eu era menino,
fazia coisas de menino. Agora que sou homem, tenho atitudes de homem. Você entende isso? Tem alguma coisa errada nas nossas vidas. Que tem alguma coisa, por que tem coisas imaturas ainda na nossa vida? Por que a gente ainda não avançou? Faltou leite? Ele diz, não, eu já dei leite. Faltou ensino fundamental? Não teve ensino fundamental, mas ainda não aprendi a ler. Ainda não aprendi a escrever. Por isso que eu botei o espiritual. Sabe, irmãos? Você não vem para a igreja para sentar e olhar. Você não vem para a cela para dizer, eita, que é a palavra que vai vir. Vai ser lapada, varão, segura aí. Eu sei, criança tem que vir para comer mesmo. E é por isso que tem uma figura poderosa que Deus nos deu, que é o discipulador, que é o mentor. O mentor é o irmão. Você não vai achar a palavra discipulador na Bíblia, nem mentor. Você vai achar irmão mais velho na fé. Por acaso eu tenho responsabilidade com o meu irmão mais novo? Olha o Caim falando aí. Nós temos, Paulo aborda sobre isso. O irmão mais velho, quem aí tem, é caçula? E tem o irmão mais velho? Né? Tem os irmãos mais velhos aqui também, né? O mais novo não sai do teu pé. Não sai. Não sai. Se ele usa um chapeuzinho desse, ele tem que usar. O Estevão não tem irmão mais velho, mas tem eu. Ele quer lá estar contigo, quer mexer no teu livro, quer mexer no teus gibis, quer olhar nos teus colecionáveis. Ele quer fazer tudo, por quê? Porque ele quer te imitar. Porque isso é natural. A figura masculina que ele tem mais próxima não é o pai, é o irmão mais velho. E você tem responsabilidade com o irmão mais novo. Então, aí você diz, não, mas o novo na fé não tem nada o que apresentar. Ai, a mulher samaritana. Ela tinha acabado de conhecer Jesus, sabe o que ela fez? Deixou o cântaro, foi lá. Sabe qual é a nossa missão como discípulo de Cristo? Se encher tanto dele que a gente vai estar com o perfume dele. Se encher tanto da presença dele, se encher tanto do que ele fala que a gente vai falar igual a ele. Se encher tanto dele que a gente não pode precisar falar, porque está gravado no nosso coração. A palavra que a nossa boca vai sair só é profecia. Você tem que ser cheio, encher tanto, perseguir ele tanto, que ele vai ter que te marcar, tu vai ter que andar coxo por aí. Tu não pode largar ele. Ele tem que se encher tanto que ele tem dizendo, Maria, me deixa, porque eu ainda não cumpri o que eu tenho para cumprir. Você tem que buscar Deus de tal maneira, que você vai transbordar as pessoas. Você pode ser a pessoa mais execrável, ou palavra bonita, para não dizer a pessoa mais endemoniada ao cubo, para não dizer a pessoa mais chata, né? A pessoa mais insuportável. Mas se você estiver transbordando de Cristo, a pessoa vai dizer, o que é isso? Você vai chegar, blá, 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 até falando em línguas, o pessoal vai dizer, eu não sei o que ela está dizendo, mas eu quero o que ela tem. E aí segue ela, vai seguindo ela e apresenta para Jesus. Depois de 3 dias, as pessoas vão dizer, olha, não creio mais pelo que você disse. Então creram. Mas agora pelo que temos visto e ouvido. Sabe qual é o nosso papel, gente? Não é formar discípulos à nossa imagem, é fazer discípulos à imagem de Cristo. Isso é fantástico, porque se for a minha imagem, meu Deus, 2 Clóvis no mundo, a Eliana não aguenta. Mas mais um Jesus no mundo, eita, tu já pensou? Faça um check-up em você, eu não estou aqui para apontar um dedo na sua cara, não. Tem áreas imaturas em mim que tem que crescer. E tem áreas maduras em mim que tem que florescer, transbordar. Ele diz assim, eles começam a brigar. Eles começam a dizer, eu sou de... Sabe o problema da imaturidade? É que ela gera consequências. Vou dizer uma das consequências que ele está citando aqui, para não me tomar muito do tempo. Ele começa a dizer, eu sou discípulo de Paulo. Lá vem os discípulos de Paulo. Eu sou discípulo de Apolo. São os mais batistão, né? Mais palavra, né? Eu sou discípulo de Cefas, que é Pedro. E tem os mais espirituais. Homem nenhum fala sobre mim, sou discípulo de Cristo.
Começa a discussão entre eles, e Paulo começa a escrever, eu estou sabendo dessa palhaçada, como diz uma pessoa que eu amo muito, fala. Estou sabendo dessa palhaçada que vocês estão fazendo sobre divisões. Há divisões e contas. Sabe por que a gente começa a brigar, irmão? Quando a gente entra, alguém já participou de alguma corrida? Eu já participei de uma maratona de 1 quilômetro, no acamp. E eu vou relatar isso na íntegra. Era lama, tá? Em minha defesa, era uma lama que ia até aqui. A gente andando assim. Né? Quem já participou de uma maratona sabe que todo mundo começa assim, ó. Tá no ponto. Todo mundo começa bolt. Todo mundo. Com fogo. Aí teve uma irmã que chegou, tem pena do meu filho, deixa ele ganhar no teu lugar. Ele nunca ganhou nada. Patrícia, eu te amo. Aí, estava lá, eu com a perna desse tamanho, os caras tudo mais baixinho, né? Eu digo, rapaz, vou tirar isso aqui de letra. Aí o meu técnico falou, vai com calma, deixa eles cansarem, depois tu solta o gás. Eu digo, beleza. Aí, o que acontece? Se você está correndo, e o teu propósito é chegar lá no final, se você não tirar os olhos lá do final, você chega lá. O problema é que eu fui correndo, e tal, e procurando o melhor lugar onde o meu pé não ia se perder para sempre, eu ter que amputar. E eu fui andando, e aí passou um, passou outro, passou. Esse menino tem peso. São tudo Légolas, eles não pesam. Tudo magrelo, vão embora. Aí depois eu vi no final, aí o cara do meu lado, o técnico, que por sinal, era o cara do ajuda, né? Se eu alguém levantasse a mão, ele entrava no carro. Eu vi, eu digo, rapaz, não vou ganhar mais não. Táxi! Fui de carro para todo mundo. O pessoal chegou, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o Clóvis, aconteceu alguma coisa. Eu chego lá em cima igual o Papa. Se você perde a visão do seu foco, você para. Você desiste. E às vezes a gente está começando bem. Né? Flash dance e tal. A gente vai, só que chega no meio do caminho e você diz, não tem nada para mim. Não me deram a vaga no louvor que eu queria. Quero não cantar nada. Quero uma vaga no louvor, ninguém deu. Não posso dar uma palavrinha, uma oportunidade, colega. Não pode nada. E a pessoa ela começa a sentar. Talvez do primeiro não que ela recebeu, ela começa a sentar. E ela senta um dia, senta outro dia, senta outro dia, e o tempo vai passando. Gente, a sua corrida só acaba quando você tem o último suspiro. Sua corrida não acaba num casamento. Qual é a corrida que você está tendo? Qual é a corrida que você está fazendo? Sabe, a corrida que você está fazendo, aonde você está direcionando os seus esforços, vai realmente lhe dizer onde você vai chegar. Tem um texto de David Foster Wallace. Ele é um escritor já falecido, escritor americano. E ele escreveu para uma turma numa faculdade. Ele escreveu um texto que ficou muito famoso e eu quero ler para vocês. Ele diz assim, todo mundo adora. Ele começa assim, né? Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. É a razão que nos constrange a talvez escolher um tipo de Deus para adorar. Está no fato de que praticamente todas as coisas que você adora te comerão vivo. Eu vou ler de novo. Está no fato de que praticamente todas as coisas que você adora te comerão vivo. Se adorar o dinheiro e os seus bens, caso eles estejam onde você encontra o real sentido da sua vida, você jamais possuirá a quantidade suficiente, jamais sentirá que tem o bastante. E é verdade. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar,
você sofrerá 1 milhão de mortes antes dos seus entes queridos te enterrarem. Adore o poder e acabará sentindo frágil e temeroso, necessitado ainda mais de poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto e sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras não só porque são más e pecaminosas, mas porque são inconsistentes, são uma configuração padrão. A mulher samaritana, ela adorava o afeto, o desejo, os braços de alguém para protegê-la. Nicodemos adorava o intelecto, a razão, a lei. Zaqueu adorava o que o dinheiro poderia dar. Todas essas coisas estavam comendo eles. A idolatria, ela te consome. Estar imaturo quer dizer que você parou para alguma coisa que não é o foco da sua vida. Há aqueles que se dedicam totalmente pelos seus filhos, e no dia que seus filhos levantam e se casam, eles perdem o sentido da vida, porque aquilo consumiu todos os melhores anos da sua vida. Esse cara, 3 anos depois que ele escreveu isso, ele não era crente. Ele não acreditava em nenhum Deus, ele não era religioso em nenhum sentido. Mas ele escreveu e ele entendeu o que é adoração. Ele se matou, ele se suicidou, porque ele lutava 20 anos contra a depressão. É aquilo que estava comendo ele. O que está comendo o seu tempo que você tem que viver agora, o seu chamado? O que está comendo o sentido da sua vida? O que é aquilo que te consome? Deixa eu te falar, quando você conhece Jesus, você se coloca frente a frente com Jesus, você é confrontado nisso em amor, para que você entregue para Ele. Ele diz assim: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem para mim, publicano, vem para mim, pescador, vem para mim, prostituta, vem para mim, certo, vem para mim, inteligente, vem para mim, a pessoa correta. Ele diz: vinde a mim todos. Servir, eu acredito, falando de novo, que servir é uma maneira de adorar que não vai te consumir. Servir cheio de Deus, cheio da visão de Deus, exalando o perfume de Cristo, não vai te consumir, porque Ele diz que vai te dar uma água, que ela nunca mais vai te dar sede. O que eu posso fazer para voltar a Deus? Fique de pé. O que eu posso fazer? Vem para a luz. Não tem medo. Você quer voltar a correr de novo? Você se perdeu em algum momento? Eu aconselho você a ler um livro chamado O Peregrino, de Ambânia, 1600 e alguma coisa. Leia esse livro. O Peregrino. Ele fala de um cara que teve vários momentos que ele se desviou para a Feira das Paixões, para o Castelo do Medo. É uma alegoria fortíssima. Mas toda vez que ele clamava o nome de Jesus, ele tirava ele de um charco de lama, colocava ele sobre as rochas, limpava ele, colocava um cântico novo na boca, e ele transbordava ao ponto das pessoas dizer: o que aconteceu com esse homem? Sabe, você só precisa clamar o nome de Jesus. Você só precisa dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Nada nessa terra pode te alimentar como estar na presença dEle e ser alimentado pelo pão e o vinho que Ele tem para te oferecer. Nada nessa terra vai poder te encher desse vazio existencial que você tem. Sabe, todas essas coisas que tem na terra, família, propósito, estudar, trabalhar, ser bem-sucedido, todas essas coisas são excelentes, mas são sombras na frente da verdade, que você tem uma comida e uma bebida que só Ele pode te dar. E quando você tem isso, você volta com tudo. Eu posso te dizer
que Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 sintetiza isso. Ele diz: olha para quem passou o bastão para você. Se coloca na posição de correr. Se você já caiu, levanta e volta onde você perdeu o primeiro amor. Mas levanta. Pega o bastão. Corre. Pede o fôlego de vida para poder você correr mais ainda. Corra para a carreira que está proposta. Não desista. Não, o pecado, ele tenazmente te assedia. Os obstáculos estão na tua frente, mas Deus lhe deu força para passar por cima deles ou rachar eles no meio. Olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus por nada. Não divida o seu foco e a sua visão com nada. Deus não é uma parte da sua vida. Ele diz: em tudo que façais, façais para a glória de Deus. Ele diz: orai sem cessar. Você está aqui e tem que decidir: ou você vive uma vida intensa com Jesus, intensa, ou então não se chame de cristão. Você vai errar, vai tropeçar pelo meio do caminho, você vai sujar os seus pés, vai sim. Mas o mesmo Jesus que lavou os pés dos seus discípulos naquela noite, está aqui para lavar os seus pés. Ele lava com a água da palavra. Pelo Espírito Santo te lava, você fica forte de novo. E olha, se você caiu, eu tenho uma boa nova para você. A glória da segunda casa é superior à da primeira. É mais sublime do que a primeira. Feche seus olhos.